Olá, alunos. Boa noite, a paz do Senhor. Esperar os irmãos entrarem aí para nós começarmos a nossa aula, o nosso diálogo. Tá bom? E aí, Max, tudo bem, Max? Como é que você tá? Prazer em revê-lo, né? Pelo menos pela internet. Já que nos falamos ontem também, né, pela Escola Bíblica Dominical. Uma bênção lá, né, um canal maravilhoso que a igreja abriu para poder expressar um pouco acerca da narrativa bíblica. Olá, Célia, paz, tudo bem? O pessoal está chegando. Esperar mais alguns minutos. Caleb, meu irmão, a paz, tudo bem, Caleb? Vocês que estão chegando já vão pegando uma apostila, tá? Abra ela lá no livro de 1 Reis, na página de número 29, tá ok? Página de número 29, tá? Nós vamos dar início aí à nossa aula, ao nosso diálogo. Quero lembrar aos irmãos que essa aula, ela, por mais que ela fique salva aqui na nossa página do Facebook, tá? Existem algumas pessoas que não têm o Facebook ou, enfim, não acessam o mesmo. Então eu vou levar esse vídeo lá para o canal do YouTube e depois vou colocar a URL dele lá na plataforma para que os irmãos possam estar acessando, tá ok? Ah, Max, cadê o Wilson? O Wilson não faz mais o seminário não, ele trancou, ele terminou. Se alguém tiver notícias do Wilson, por gentileza, me dê notícias dele aí, porque eu nunca mais falei com ele, né? Cadê o Rodolfo? O Rodolfo até agora não se manifestou no grupo também. Eu pensei, Max, que você ia falar isso lá na live da igreja. Seria interessante, né? Já pensou? Para milhares de pessoas, você lá falando essa expressão, o pessoal vai pensar que era uma igreja contemporânea, né? E não uma igreja séria. Bom, pessoal, vamos iniciar a nossa aula, tá? A paz, Maciel, tudo bom, meu amigo? Espero que você esteja bem, protegido pela graça de Deus, tá? Bom, pessoal, nós vamos trabalhar a primeira carta de Reis nesse primeiro tempo, né? Esse primeiro tempo vai até 8h15, tá? Então, quando for 8h15, por gentileza, quem puder avisar, avise, pra gente dar aquela pausazinha pro intervalo, pra você tomar ali o seu café, ir ao banheiro, para a gente poder discutir melhor acerca dos temas. Bom, vamos iniciar aí, conforme o pessoal for entrando, eles vão acompanhando aí as aulas e quem não entrar vai pegar depois pela plataforma. Bom, pegaram aí a sua apostila, página de número 29, tá ok? Diz assim: os dois livros dos reis, a exemplo dos livros de Samuel, formavam uma única obra nas escrituras hebraicas. Bom, eu vou enfatizar isso também lá no livro de Samuel, ok? Porém, tá? Fabiana, paz, tudo bom? Fabiana não, é o Max, cara. Vamos lá, pessoal. Eu vou enfatizar isso também lá no livro de Samuel, pelo vídeo gravado, tá? Acerca disso. Na Bíblia hebraica, nos originais, tá? Não existe essa divisão, tá? Não existe essa divisão. Não existe essa divisão para a gente poder analisar o que é 1 Reis e o que é 2 Reis, o que é 1 Samuel e o que é 2 Samuel, tá? Não existe isso, tá? O que existe, nada mais, nada menos, é uma interação constante acerca do tema, tá ok?
mas que dentro da nossa Bíblia existe essa divisão por questões pedagógicas. Entendeu assim a igreja, tá? Quando formaram um canon, tanto do Antigo quanto do Novo, eles compreenderam que essa era a melhor forma de se compreender as Sagradas Escrituras. E a Bíblia, como ela é uma composição de pequenos livros, né, que tem como finalidade explicar, informar, ensinar, então eles entenderam que pedagogicamente ficava melhor estar assim separado. Mas o livro ele era um só, tá? Na originalidade dos textos, por exemplo, não existiam nem a separação entre capítulos e versículos, tá? Era uma narrativa reta, completa, sem divisões. Por isso que você vê muito, né, artigos judaicos como o Talmud, como a Mishnah, como a Midrash, né? Porque dentro daquele contexto era muito difícil você compreender as Sagradas Escrituras. Então você tinha que se debruçar sobre ela, examiná-la, né? Tentar ao máximo possível filtrar as informações, compreender as entrelinhas. Hoje é difícil? Sim, e o é por conta dessa longa escala cronológica, né, existente entre um tempo e o outro tempo. Então existe essa lacuna que dificulta bastante a compreensão das Sagradas Escrituras. Porém se torna fácil porque ela é muito bem dividida, ela é muito bem repartida, então você consegue compreender bem algumas etapas cronológicas, algumas questões que são relacionadas aos tempos que vão acontecendo determinados fatos, tá ok? Mas isso não era assim sempre, tá bom? Outra questão que eu quero trabalhar com vocês é acerca do tema e do propósito aqui na sua apostila, que diz o seguinte: o livro de 1 Reis foi escrito durante o cativeiro, tá? Os livros dos reis pretendiam mostrar à nação escolhida por Deus os motivos de sua expulsão da terra prometida e do consequente exílio, além, é claro, da manutenção do registro da história do povo de Deus. O tema predominante em 1 Reis é o reino dividido. Que cativeiro é esse? Bom, nós vamos estudar acerca do cativeiro no nosso segundo tempo, tá? Após intervalo, que vai ali de 8h40 a 9h30. Acredito que basicamente em 1 hora a gente consegue nutrir os irmãos de informações como estas. Mas só para a gente dar uma palhinha, são 2 cativeiros existentes, tá? O cativeiro babilônico, que é para onde Judá é conduzido, e o cativeiro assírio, que é para onde Israel é conduzido, tá? Então são 2 cativeiros, e nós vamos trabalhar acerca desses 2 cativeiros. Haja vista que o reino ele se divide em reino do norte e reino do sul, tá? Reino do norte fica com Israel e reino do sul fica como Judá. Mas isso é um assunto para o nosso segundo tempo, para nós discutirmos melhor acerca deste cativeiro, tá? Agora nós vamos para o esboço, tá? O esboço da sua apostila, ele é dividido aí em 3 tópicos: o final do reinado de Davi, o início e todo o reinado de Salomão e o reino dividido. Então, nesse primeiro tempo, eu quero trabalhar com vocês esses 3 tópicos aí do esboço do livro de 1 Reis. Iniciando com o final do término do reinado de Davi. Acesso às informações acerca do reinado de Davi, vocês vão possuir lá no vídeo que eu vou lançar na plataforma, que lá eu vou apresentar no livro de 1 Samuel e 2 Samuel a história dos 2 reis, os primeiros 2 reis, né? Que foi Saul e Davi. Então eu vou narrar algumas histórias acerca dos 2 reis lá no livro de 1 Samuel e 2 Samuel. Aqui a gente vai começar enfatizando o término do reinado de Davi. Como vocês sabem, né? Davi ele é um rei
que vai executar muitos benefícios para o povo de Israel, assim também como Saul, né? Saul ele tem a sua imagem um pouco manchada devido às suas ações e devido à ausência do arrependimento delas, né? Porque Davi também vai ter os mesmos erros, vai cometer falhas terríveis, porém vai se arrepender do mal que ele cometeu e das ações errôneas que fez. Essa é a diferença básica entre Saul e Davi. Salomão já vai trabalhar dentro de uma outra perspectiva, né? Salomão, segundo alguns historiadores, e eu concordo com eles nesses aspectos, Salomão vai conseguir ser pior do que Saul. Salomão vai conseguir executar ações que nenhum dos dois últimos reis que antecederam a ele, que foi o seu pai Davi, e Sansão, paz de Israel, e Saul, perdão, né? Então, Salomão vai começar a executar muitas ações erradas. Mas vamos deixar Salomão para daqui a alguns minutos. Eu quero enfatizar aqui o término do reinado de Davi. E quero utilizar com vocês esse material didático aqui, além da apostila, né? Eu quero utilizar esse livro aqui com vocês, tá bom? Se eu não me engano, eu já mostrei para vocês em outros vídeos. Então, se você puder adquirir, compre essa literatura, pessoal. É muito boa. Ele é muito elucidativa, tá? Não deixem de comprar esse manual aqui, esse livro aqui, tá? Ele é muito enriquecedor, tá? Aqui nesse material, na página de número 232, para a gente ficar bem acadêmico, né? Porque na academia é assim, quando vocês forem lá para o bacharel em teologia, para graduação, tudo que vocês forem realizar, vocês vão ter que mostrar o material, a página do material e o autor do material. No caso aqui, o autor do material é o Esdras Costa Bento, tá? Muito bom os materiais deles também, tá? Esse autor vai dizer que no término do reinado de Davi, ele vai dar algumas dicas para que o seu filho Salomão viesse a seguir e assim ter condições de prosperar dentro das suas ações, tá? O primeiro conselho que Davi dá a Salomão é que ele viesse a se comportar como um homem de Deus. Isso você vai ver prescrito no primeiro livro de Reis, capítulo de número 2, versos 1 e 2. Davi chega para Salomão e fala assim, ó: "Sê tu homem. Homem comum? Não, um homem de Deus." E qual a diferença, pessoal, entre o homem comum e o homem de Deus? O homem comum, ele vai seguir a ética geral. O homem de Deus, ele vai seguir a ética religiosa, que é amparada pela Bíblia Sagrada. O homem comum, sim, eu mando sim, Célia, pode deixar, tá? Vou mandar a foto. O homem comum, ele vai seguir as leis que regem aquele país. E se ele é rei, ele vai estabelecer as leis dele. Ele vai criar aquilo que ele entende ser o melhor. Se ele é um homem de Deus, ele não vai criar novas leis. Ele vai obedecer às leis que já são existentes e que se manifestam por meio das Sagradas Escrituras. Então, olha o que Davi fala para seu filho Salomão antes dele assumir o reino. Ele fala assim, ó: "Seja tu homem de Deus." Ou seja, não estabeleça novas leis, novas regras, novas normas. Não invente ideia, Salomão, tá? Siga o caminho que Deus estabeleceu. Seja homem de Deus, ou seja, você não vai criar, você vai obedecer às leis que Deus já estabeleceu a serem seguidas. Um grande exemplo da ética geral e da ética religiosa está, por exemplo, em algumas situações do nosso cotidiano, né? Exemplo, eu posso beber, eu posso fumar, posso, dentro da ética geral, sim. Não há nada, não há nenhuma lei que me impeça de beber e de fumar. Cumpro a ética geral. Não estou transgredindo a Constituição Federal Brasileira. Correto? Agora, ética religiosa. Eu posso beber? Não. Eu posso fumar? Também não.
Porque se eu beber e se eu fumar, eu estou transgredindo os princípios religiosos que Deus estabeleceu sobre a minha vida. Só para você ter uma noção básica dessa diferença entre se comportar como um homem e se comportar como um homem de Deus. O homem comum cria situações para que ele possa se sentir privilegiado, honrado dentro daquele cenário. O homem de Deus, ele não quer honra para si próprio, ele não vai criar regras, ele vai obedecer aquelas que já estão estabelecidas e precisam ser seguidas. Então o primeiro conselho que Davi dá é esse: fica na posição de crente, meu filho. Seja tu homem de Deus. É o que Salomão faz? Não, mas isso aí é assunto futuro. Segunda ideia que ele dá para Salomão é a seguinte: que seja fiel cumpridor da palavra de Deus. Isso está no versículo 3 do capítulo 2 do livro de 1 Reis. Bom, se ele deveria ser um cumpridor da palavra de Deus, entende-se, tá, que Salomão foi em algum momento, tá, um homem que escutou essa palavra ser pregada. Tá? Davi, ele teve os seus erros? Sim, teve. Ele teve as suas falhas? Muitas delas. Mas ele se arrependia das suas mazelas. E por que ele se arrependia? Porque ele conhecia a palavra de Deus. Olha o que Davi está falando para Salomão: não seja somente alguém que ouve, mas seja alguém que cumpra a palavra, que obedeça às sagradas escrituras, tá? Não basta você ouvir, filho Salomão, você tem que cumprir. É como se Davi chegasse para mim e para você, como se seu pai chegasse para mim e para você e falasse assim: não adianta você ir para a igreja, escutar a palavra, ouvir uma grande mensagem da parte do pregador e sair dali e não cumprir nada daquilo que você ouviu que o pregador disse que você tinha que fazer. Não adianta só ouvir, você tem que cumprir, você tem que viver, você tem que dar a sua vida, se necessário for, por amor àquela palavra que você ouviu da boca de Deus. Então esse foi o segundo conselho que Davi dá a Salomão: seja um fiel cumpridor da palavra de Deus, tá? E a palavra de Deus, ela se dividia, né? Já citei isso muitas vezes, mas não tem como deixar de falar. A palavra de Deus, ela se dividia em mandamentos, em estatutos e em decretos. A palavra de Deus, ela funcionava como mandamento, como coisas lógicas, né? Mandamentos são coisas lógicas. Não matarás. Você não precisa, por exemplo, de um professor de teologia para entender que matar é ruim, que adulterar é ruim, que levantar um falso testemunho contra o seu irmão também é ruim. Existiam os estatutos. Os estatutos eram ordens que Deus dava, o homem não compreendia, mas Deus fazia questão de explicar para que o homem, tá, tivesse condições de entender e automaticamente obedecer. O exemplo de um estatuto, por exemplo, são devido a todas as festividades que você encontra dentro do calendário do povo de Israel, tá? A Páscoa, a Hanukkah, o tabernáculo, o Pentecoste, todas essas, a guarda do sábado, todas essas festividades tinham como opção o estatuto. Deus pedia a obediência às festividades e explicava o porquê ele queria essa tal obediência, tá ok? Mas existiam também os decretos. Decretos eram ordens que Deus dava, o homem não entendia, tá? Deus não explicava, mas exigia que aquelas pessoas obedecessem. Então olha o que Davi está falando: filho, você ouviu a palavra a sua vida toda. Agora chegou o tempo de você cumprir. Ser um fiel cumpridor. O que é ser um fiel cumpridor? Você vai obedecer o que você entende, você vai obedecer o que se explica e você vai entender o que você vai obedecer o que você não entende, tá? Então esse foi o papo que o papai Davi deu para o filhinho Salomão. Outra ideia, outro conselho que Davi dá a Salomão é que ele confiasse nas promessas de Deus,
capítulo de número 2, versículo de número 4. As promessas, pessoal, ela não é o fim, tá? As promessas são o meio. A promessa é o combustível que vai gerar na pessoa a força necessária para continuar a sua caminhada. Então olha o que Davi está falando. O seu combustível, Salomão, não deve ser o dinheiro, não deve ser posse, não deve ser bênção. O seu objetivo é você continuar confiando nas promessas que Deus te fez. Se eu confio nas promessas que Deus me fez, eu me mantenho fiel na posição que Deus me colocou, porque eu entendo que se eu estiver fora da posição, as promessas não vão se cumprir. Então a promessa é um meio que Deus utiliza para que eu possa manter o meu foco, os meus olhos fitados em Deus. Tá? Então essas são as ideias de ser fiel à promessa. Por exemplo, por que é que você não se desvia? Por que é que você não sai da presença de Deus? Qual é a maior promessa que você tem em relação a Deus? De que um dia Ele vai voltar, vai te conduzir às regiões celestiais e você vai morar no céu. Você quer a sua salvação. Então você está preso a essa promessa. Você faz dessa promessa um combustível que te conduz a se manter em santidade para com Deus. Porque você entende que se você se manter na posição com Deus, você sobe, você não desce. Tá? Então se manter fiel nas promessas. E o último conselho, que está no versículo de número 5, tá? Que cumpra o juízo de Deus. O que é o cumprimento do juízo de Deus? Tá? É Ele julgar de modo correto, não ser tendencioso, tá? No seu processo de julgamento. Eu não posso, Davi está dizendo para ele, você não pode julgar a causa de alguém de acordo com aquilo que você acha, mas é de acordo com aquilo que a lei de Deus diz. Você não pode julgar o povo de acordo com aquilo que vai te proporcionar benefício. Você tem que julgar o povo de acordo com aquilo que é justo, de acordo com aquilo que é verdadeiro, que é ético, que é moral, que é de bom caráter, que vai gerar bom testemunho. Essa é a ideia que Davi dá a Salomão. Então, dentro da sua apostila, o final do reinado de Davi está condicionado todo a conselhos que ele concede a Salomão. Tá bom? Então ele perde ali os últimos dias da sua vida ou anos da sua vida, nós não sabemos, né? Para ensinar seu filho a forma correta de se comportar. Tá ok? Até aí tudo bem, pessoal? Tá tranquilo? Tá? Se tiver, dá um ok aí. Beleza? Então vamos lá. Agora eu quero trabalhar com vocês acerca do reinado de Salomão. Tá? Ele inicia o seu reinado, tá? Com aproximadamente aí 4 conselhos espetaculares de Davi. Tá? Ele não recebe conselho de uma outra pessoa qualquer. Ele recebe o conselho de Salomão, de Davi, perdão. Então, ele tinha tudo para dar certo. Tinha tudo para começar bem o seu reinado, tá bom? E agora começa o reinado de Salomão, tá? Salomão ele é constituído rei no primeiro livro de Reis, capítulo de número 1, do versículo 32 ao versículo 40. Ali inicia o reinado de Salomão. 1 Reis, capítulo 1, verso 32. Ali começa toda a sua labuta monárquica, tá ok? Dentro desse processo de liderança, né, Salomão ele vai executando algumas ações benéficas para o povo de Deus, tá? Ele triunfa sobre alguns inimigos, como por exemplo Adonias, lá no capítulo 2, versículo de número 13, sobre Abiatar no capítulo 2, versículo 26, sobre Joabe no capítulo 2, versículo 28, sobre Simei no capítulo 2, versículo 36. Então ele vence esses reis aí, consegue lograr êxito nessas ações, tá ok?
E isso proporciona para ele a capacidade de ganhar moral com o povo, tá? Porque naquela época, moral se tinha quando você tinha condições de ir para o campo de batalha e vencer os seus inimigos, né? A vitória de um rei sobre o outro trazia um status muito elevado para aquele rei conquistador, né? Para aquele rei vitorioso, por exemplo, tá bom? Josué, por exemplo, ele vai tendo o seu nome muito bem falado na sociedade e temido por conta de todas as vitórias que ele vai conquistando. Tanto é que quando ele perde a batalha de Ai, por que ele se desespera? Não é por conta da derrota, mas é por conta do marketing que foi sendo propagado entre outros povos. Se eu não ganho um exército fraco, eu não vou ganhar um exército forte. Então eu abro brechas para que um outro exército entenda ser possível me derrotar. Então Salomão ele começa ali um ministério muito bem, vence inimigos fortes, tá ok? Mas depois ele entra num processo de, como eu posso dizer, decadência cronológica, né? Ele não cai assim, buf, do nada. Ele vai caindo pouco a pouco, tempo a tempo, tá? E esse é o problema. Quando você cai de uma vez só, você se levanta rápido. Agora o problema é quando você vai caindo devagarinho, sem perceber, né? Sem perceber. Hoje eu estava conversando com uma pastora, dando um processo de mentoreamento, né? E eu cheguei a falar com ela o seguinte, que a gente só sabe que não tem algo sobre as nossas vidas quando a gente precisa usar aquele algo e vê que não tem mais, né? Por exemplo, eu tenho R$100 no bolso. Precisei dos R$100. Quando eu meti a mão, cadê os 100? Não tem mais. Só que eu só fiquei sabendo que eu não tinha aqueles R$100 quando eu precisei usar ele. Salomão foi a mesma coisa. Ele foi caindo, caindo, caindo e caindo. Igual Sansão. Caindo, caindo, caindo. Quando ele pensou em usar daquilo que ele achava ter, ele teve a confirmação que não tinha absolutamente nada. Assim é o ser humano, entendeu? Ele só vai se dar conta que perdeu a presença de Deus quando ele precisar usar ela. E aí vai ver, eu estava afastado, nem sabia, né? E esse é um grande problema da vida humana e que foi de Salomão também, tá ok? Então ele começa muito bem, vence esses 4 reis aí, tá? Consegue criar um know-how na sociedade, as pessoas começam a temê-lo, né? Como um novo substituto de Davi, seu pai, tá ok? E aí continua a sua jornada. Lá no capítulo de número 3, do versículo 1 ao versículo 28, tem aquela o famoso recebimento dos dons, né? Que Salomão começa a receber de Deus. E o dom da sabedoria, né? Que é o maior que ele possui, tá? Que está lá no livro de 1 Reis, capítulo de número 3, do 3 ao 15, né? Salomão é um processo de oração constante a Deus, de busca ao Senhor, né? E ele pede a Deus não riquezas, não bens, não fortunas, né? Você conhece o texto bíblico melhor que eu. E ali ele pede sabedoria a Deus, né? Sabedoria para quê? Para que ele pudesse ter condições, pessoal, de cumprir aquilo que seu pai Davi tinha ordenado que ele cumprisse, né? Para que ele pudesse agir com sabedoria, para que ele pudesse adestrar as suas ações. E Deus, ele se agradou daquele pedido de Salomão. Ele fica feliz com tudo aquilo. E aí Deus dá sabedoria a Salomão e dá a ele também riquezas, prosperidade, bens, bênção, portas abertas, né? Salomão começa a desfrutar de uma prosperidade tamanha que, se ele soubesse administrar bem aquelas riquezas, tá? O povo não tinha padecido como padeceu. O problema é que Salomão não usou a sabedoria para dominar o dinheiro. Ele deixou o dinheiro dominar a sua sabedoria. E aí, quando o dinheiro domina a sabedoria, dá ruim, né? A pessoa se torna tão pobre, mas tão pobre, que a única coisa que ela tem é dinheiro. Já viu pessoas assim?
né? A pessoa pobre, a única coisa que ela tem é dinheiro. Ela é pobre de espírito, ela é pobre de ética, ela é pobre de caráter, ela é pobre de moral. Ela tem dinheiro, mas ela não tem confiança, ela não tem Deus. Ninguém consegue ficar ao lado daquela pessoa. Ela é pobre, ela é uma miserável, né? Miserável. Então Salomão recebe essa sabedoria da parte de Deus. Essa sabedoria, por exemplo, ela fica muito bem explicitada, né? Lá no capítulo de número 3, do versículo 16 ao versículo 28, quando existe aquela prova, né, entre as duas senhoras que se diziam mãe de um menino, e aí Salomão, né, resolve puxar a espada e matar o menino. Aí a mãe verdadeira se manifesta, né? Então ali Salomão expressa aquela sabedoria e ratifica todo o dom de sabedoria que Deus tinha concedido a ele. Outra questão é que o reinado de Salomão, ele é extremamente tranquilo, é extremamente absoluto. Você vai conseguir visualizar isso no primeiro livro de Reis, né? Capítulo de número 4, do versículo 1 ao versículo 28. E como concordância desses textos bíblicos, você pode ir lá em 2 Crônicas, capítulo de número 2, do versículo 1 ao versículo 16. Para que você possa entender, né, o reinado no começo de Salomão, devido a ser absoluto e tranquilo. E por que era tranquilo e absoluto? Porque Salomão, ele começou a não guerrear mais com ninguém, mas ele começou a fazer parcerias, ele começou a fazer aliança. Ele não usava mais os punhos, como seu pai fazia, como Saul fazia, como Josué realizava, como os juízes tanto faziam. Salomão agora resolveu usar a inteligência, o diálogo, o trocar de favores, o a mão lavando a outra. Salomão foi político, né? Ele não foi um guerreiro. Ele agora resolvia vencer suas guerras por meio do diálogo. Eu vou lutar com você? Não. Vamos fazer uma aliança. O que eu tenho eu te dou, o que você tem você me dá. E aí, com esses elos, com essa aliança, gerou-se paz, tanto dentro dos territórios que Salomão dominava, como dentro de todo o contexto que cercava a vida do reino que Salomão era o tutor, por meio dessas alianças. Só que era uma falsa paz, tá? Não era uma paz verdadeira. Se você for lá e visualizar, por exemplo, o rei Josafá, né? Ele vai lá e faz alianças com outros reis, e Deus desaprova aquela aliança e envia uma grande perseguição por causa daquela aliança que o rei Josafá fez. É uma falsa paz. Que você tem paz com o homem, mas tem inimizade com Deus. Você consegue riquezas terrenas, mas você não consegue bênçãos celestiais. Então é uma falsa paz, tá? Infelizmente, Salomão passou a entender que a paz que ele tanto amava, que ele tanto queria, estava condicionada à prosperidade financeira. E a paz que todos nós precisamos não vem do dinheiro, mas a paz que nós precisamos vem daquela que só Deus pode nos conceder, que Cristo vai dizer que é uma paz que excede todo o entendimento. Se excede todo o entendimento, as pessoas vão olhar para mim e para você e vão falar assim: peraí, camarada tá duro, tá quebrado, tá desempregado, mas tem paz? Não, isso é inexplicável. É a paz que excede todo o entendimento. Lembra de Pedro? Pedro está preso, né? Herodes prende Pedro e aguarda o término da festa da Páscoa para assassiná-lo. Enquanto Pedro está preso, prestes a ser condenado à morte, o que Pedro está fazendo? Dormindo, velho. Como é que alguém consegue dormir sabendo que no outro dia vai morrer, vai ser assassinado de modo trágico? Só quem possui a paz que excede todo o entendimento. Se Pedro só quisesse dinheiro, ele não teria paz, ele não estaria dormindo. Ele estaria
Desesperado. Se não tivesse suicidado. Tá ok? Então a prosperidade chega sobre Israel. E aí o que Salomão faz com esse dinheiro? A gente vai ver mais à frente. Outra característica, eu sei que já vai dar 8h15, pessoal, nós combinamos o intervalo 8h15, né? Mas eu vou puxar até 8h30, só para me concluir todo esse assunto aqui, tá ok? Mais 15 minutinhos. Nós temos a questão do templo de Salomão, que é a reconstrução, que é a construção do templo. Almejado por Davi, né? Negado por Deus, porque Deus não permite que Davi construísse o altar, o templo, perdão, mas Davi ele é um grande patrocinador da construção do templo, tá? Porque quem vai conseguir todos os materiais para a construção do templo é Davi. Quando Salomão se propõe a construir o templo, tudo já estava pago, tudo já estava comprado, o material já estava separado. O trabalho de Salomão é organizar as coisas de acordo com aquilo que Deus tinha direcionado, né? E a Bíblia vai nos dar informações que quando Salomão ele ora, né, para a consagração do templo, a glória de Deus desce. Está lá no 2 Crônicas, né, capítulo 7, verso 1 ao 3. Que glória é essa? Né? É a glória que nós conhecemos como a Shekinah de Deus. A Shekinah de Deus desce sobre aquele terreno, sobre aquele templo, sobre aquele ambiente. Tá? E o que significa a palavra Shekinah? Shekinah significa presença palpável. Tá? Aquela presença que ocupa espaço. Você não vê, mas você sente. Porque ela é palpável. Ela ocupa o espaço. A Bíblia vai dizer que quem estava dentro do templo não tinha como sair. E quem fora estava não tinha como entrar. Porque a presença, a Shekinah de Deus, tomou conta daquele espaço. Ficou cheia da glória de Deus. Né? Então você entende aí, na consagração do templo, né, que quando Salomão estava na presença, quando Salomão estava obedecendo a lei de Deus, ele consagra e Deus desce. E quando Deus desce, a carne não pode entrar na casa de Deus. Ninguém entrava. E por que ninguém saía? Ninguém saía porque ninguém estava na carne. Então, aonde tem presença palpável, quem está na carne não entra. E quem está na carne sai. Quem está na carne não entra. E quem não está na carne não sai. Porque a presença toma conta do espaço. Entende? Então esse era o cenário do templo. Esse era o cenário da vida de Salomão dentro desse contexto. Só que as coisas vão evoluindo para um outro cenário. Vão tomando outras proporções. Templo próspero, comunidade próspera, muitas alianças feitas. Né? O que Salomão faz? Cai em desgraça. Ele começa as suas transgressões. Ele começa a praticar atos de idolatria. Tá? Idolatrias essas que você vai encontrar no livro de 1 Reis, capítulo de número 11, do versículo 1 ao versículo 13. Por que Salomão torna-se um ser idólatra, pessoal? Ele torna-se um ser idólatra por conta das alianças que ele passou a fazer. E nessas alianças, ele começa a se casar com muitas mulheres, tá ok? Que não dialogavam com as práticas de Deus. E ao invés dele ganhar essas pessoas para as práticas divinas, ele quem foi puxado para agradar aos outros deuses. Então um camarada inteligente, próspero, conseguiu ser levado, conduzido, enganado pelas suas fraquezas carnais, né? Então ele começa a construir as suas práticas idólatras que levam ele para o abismo profundo. Outra questão aí é que ele desobedece a uma ordem que Deus tinha concedido ao povo lá no livro de Deuteronômio, capítulo de número 17, do versículo 4 ao 17. Tá? Eu vou fazer essa leitura. Se você puder, pega a sua Bíblia e abre ela em Deuteronômio capítulo 17. Porque lembra,
Lembra que Davi falou para Sansão: seja um fiel cumpridor da palavra de Deus? Então Davi está falando: não se esqueçam de nada, tá? É fiel cumpridor, é tudo. Não é um terço, não é a metade, é tudo. Se é tudo, é tudo, tá? Deuteronômio capítulo 17, do versículo 4 ao 17. Diz o seguinte: e vocês fiquem sabendo disso, investiguem o caso ao fundo. Se for verdade, e ficar comprovado que se fez tal abominação em Israel, levem o homem e a mulher que tiver praticado esse pecado à porta de sua cidade, apedreje-o até morrer. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, tal pessoa poderá ser morta, mas ninguém será morto pelo depoimento de uma única testemunha. As mãos da testemunha serão as primeiras a proceder à sua execução, e depois as mãos de todo o povo. Elimine o mal do meio de vocês. Essa era a ordem, eliminar o mal, tá? Segue-se aí. Se para os seus tribunais vierem casos difíceis, demais de julgar, sejam crimes de sangue, litígios ou agressões, dirigem-se ao local escolhido pelo Senhor, o seu Deus, que no caso seria o templo, o local mais apropriado. E procurem os sacerdotes, levitas e o juiz, que estiver exercendo o cargo na ocasião. Apresentem-lhes o caso, e eles lhes darão o veredito. Procedam de acordo com a decisão que eles proclamarem no local que o Senhor escolheu. Mas como é que essas pessoas iam no templo para ter as suas causas julgadas pelos sacerdotes, pelos levitas e pelos juízos, se o templo que Salomão tinha consagrado a Deus agora é um templo de idolatria? Lembra da ordem de Davi? Julgue segundo Deus. Se eu vou julgar segundo Deus, eu tenho que julgar na casa ou no lugar que Deus estabeleceu e de acordo com as leis que Deus estabeleceu. O povo ia passar por dificuldade. O povo precisaria de um juiz. Aonde eles deveriam ir? Aos sacerdotes, aos levitas ou juízes? Tinha isso lá? O reino agora era idólatra. O templo agora não era mais de Deus. O templo agora era dos deuses. Então já começou o mal a reinar no império que Salomão tinha conseguido atribuir por meio das mãos de seu pai. Sigamos a leitura. Versículo de número 11. Tratem de fazer, ainda o versículo 10, tratem de fazer tudo o que eles ordenarem. 11 agora. Procedam de acordo com a sentença e as orientações que eles lhes derem. Não se desviem daquilo que eles lhes determinarem, nem para a direita, nem para a esquerda. Mas quem agir com rebeldia contra o juiz ou contra o sacerdote que ali estiver no serviço do Senhor, terá que ser morto. Eliminem o mal do meio de Israel. Assim todo o povo temerá e não ousará mais agir com rebeldia. Não tem lei. Se não tem lei, não tem regra. Se não tem regra, tem balbúrdia, tem bagunça, pecado exacerbado. Salomão, ele retira os sacerdotes de Deus do templo. As pessoas não têm como seus juízos serem julgados. O que as pessoas fazem? Passam a realizar as ações de acordo com aquilo que elas achavam ser certo. Como é que imaginem vocês como é que ficou aquela cidade? Uma zona, tá? Versículo 14, para nós terminarmos o contexto. Se quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá, tiverem tomado posse dela, e nela tiverem se estabelecido, vocês disserem: queremos um rei que nos governe. Eles entraram na terra. No capítulo 8 de 1 Samuel, eles pedem justamente um rei. Não é isso? Vocês vão ter contato com o livro de 1 e 2 Samuel. Então Deus já estava prevendo isso lá.
E olha o que Deus instrui. Quando vocês lá entrarem e quiserem um rei, beleza, não tem problema nenhum. Versículo 15. Tenham cuidado de nomear o rei que o Senhor, o seu Deus, escolher. Ele deve vir dentre os seus próprios irmãos israelitas. Até aí tudo bem. Não coloque um estrangeiro como rei. Alguém que não seja israelita. Até aí tudo bem. Esse rei, porém, não deverá adquirir muitos cavalos. Salomão tinha diversos. Nem fazer o povo voltar ao Egito para conseguir mais cavalos. Salomão fez isso. Pois o Senhor lhes disse, jamais voltem por esse caminho. Salomão, por exemplo, escravizou aproximadamente 30.000 hebreus para trabalhar para outros povos para pagar uma dívida que Salomão tinha construído. Salomão começa a fazer barganha com os seus servos para que o seu luxo pudesse ser mantido. Tá? Versículo de número 17. Ele não deverá tomar para si muitas mulheres. Salomão tinha muitas mulheres. Se o fizer, desviará o seu coração. Tá bom para vocês? Salomão desconstrói tudo aquilo que Deus tinha dito para ele não fazer. Tudo para dar certo. E deu errado. Termina assim o versículo 17. Também não deverá acumular muita prata e nem muito ouro. Entende por que Salomão é pior do que Saul e pior do que Davi? Saul une o reino. Davi estabelece um altar. Salomão cria o templo. Destrói por completo ele. Ele pega Deuteronômio capítulo 17, do quarto versículo ao 17º, amassa e joga fora. Tá bom? Eu vou dar aí 15 minutinhos de intervalo para vocês, tá? São 8h30. Voltaremos 8h45. Ok, pessoal? Para nós discutirmos aí o reino dividido e o império, o cativeiro babilônico e o cativeiro assírio, tá? Aí terminamos o segundo livro de Reis, tá ok? Deus abençoe até daqui a pouco, tá bom, pessoal? 15 minutinhos, tá? Até daqui a pouco.